Com grande alegria, com grande prazer, que nós estamos juntos aqui, começando mais esse programete. E eu gostaria hoje de falar a respeito de uma matéria que eu vi essa semana e da qual eu escrevi também no blog. Você pode acompanhar a matéria ali e também baixar e compartilhar, o www.sergiobenites.blogspot.com.br. A notícia eu vi publicada pelo Jerônimo Alves, e ele diz o seguinte: o procurador R. Janot pede a proibição de Bíblias nas escolas. Ele alega que os textos que exigem a obrigatoriedade dos livros religiosos ofendem o princípio constitucional da laicidade estatal, inciso 1, artigo 19 da Constituição Federal. O dispositivo proíbe a União, estados e municípios de financiar e manter alianças com cultos religiosos ou igrejas, com exceção apenas para a colaboração de interesse público, o que é bastante discutível o critério do que se enquadraria nisso, né? Na avaliação de Janot, os estados fizeram juízo de valor em suas leis, considerando indispensável apenas a Bíblia nos determinados espaços. Segundo o programa, o seu objetivo é impedir estados de incentivarem crenças religiosas específicas em detrimento de outras. Então está aí, a matéria é essa. E é claro que é um grande absurdo sob vários e vários pontos de vista, e desde logo é importante deixar claro que eu não estou defendendo ou pretendo defender essa questão como enquanto alguém que professa determinada fé. A própria Bíblia, que é o objeto da questão aqui, ela diz: a fé que tens, tenha para ti mesmo diante de Deus. Está em Romanos 14. Eu acredito nisso, acho que a fé é uma coisa absolutamente pessoal. Entretanto, as pessoas têm direito de professar a sua fé e de terem acesso a instrumentos da sua fé, no caso da Bíblia, sendo a maior parte da população brasileira constituída de cristãos, talvez 90% da população é. Então, sob todos os pontos de vista, essa lei, ela é arbitrária, ela é absurda. Então eu vou ler aqui o que eu escrevi sobre essa matéria. É preciso que se explique a esse cidadão que o princípio básico da democracia, que se chama representatividade, está sendo obedecido. Ou seja, democracia pressupõe o quê? A representatividade da maioria. Não em detrimento da minoria, obviamente, mas a maioria vota, a maioria decide e a maioria conduz. É isso? Então, quer dizer, o princípio da representatividade está sendo perfeitamente obedecido, Sr. Janot. Vivemos num país predominantemente cristão e o direito ao acesso à Bíblia ou a qualquer outra literatura é parte integrante da liberdade de ser e expressar-se, o que é, por sua vez, a espinha dorsal da Constituição brasileira e tudo que ali está citado. Então, se há uma coisa que nós não podemos nem cogitar, é o direito inalienável de cada cidadão expressar-se como com relação àquilo que crê também ou que não crê, e ter acesso a todos os seus objetos de crença. E aqui eu não me refiro, obviamente, só à Bíblia, eu me refiro a todo tipo de literatura que tenha um embasamento e que tenha alguma representatividade. Então, a espinha dorsal da Constituição brasileira, da democracia, consiste justamente nisso. Então, é realmente assim, muito difícil de entender
partindo-se do princípio que isso é uma coisa lógica, o que não é, mas se fosse, seria muito difícil de entender o porquê alguém teria interesse de retirar uma literatura, sobretudo, de tanta representatividade e de tanta importância estrutural, a gente já vai falar disso aqui, das bibliotecas e das escolas. Além do que ter a Bíblia não significa supor que as pessoas lerão. Então ele quer retirar a Bíblia. É muito diferente você impor que as pessoas sejam induzidas, como ele está colocando. Então ter a Bíblia não significa que você vai induzir as pessoas, não é? Elas lerão caso tenham interesse, é assim que acontece num país livre, e desde que não lhes seja vetado o direito de tê-la à mão, caso pretendam fazê-lo. Essa é a liberdade que garante a laicidade do Estado, e não o contrário, não o banimento dessa ou daquela literatura. Então, veja bem, o que é que ele fala sobre laicidade do Estado? O que é que garante a laicidade do Estado? Não é você banir literaturas. Você veja que em épocas de totalitarismo, quantas e quantas literaturas que não foram banidas e queimadas. Você pegue vídeos aí do pré-Segunda Guerra, lá na Alemanha nazista, e o que é que acontecia? Acontecia a queima pública de livros em fogueiras e tudo mais, não é? De todo tipo de literatura que alguém não gostava, no caso ali o Führer, né? E há muitas síndromes de Führer por aí, infelizmente. Então, o que é que garante a laicidade do Estado? É justamente você dar acesso a todos, e o Estado não tem que se envolver nessa história de qual é a fé que cada um professa, qual é a fé de cada um, e deixar que cada um faça a sua própria escolha nesse sentido. Então, essa é a posição colocada pelo senhor Janot, tá certo? E é o que garante a laicidade do Estado, é justamente isso. Essa é a liberdade, aliás, aqui já falei. Então, seguindo a mesma linha de raciocínio que o senhor Janot coloca, a mim me parece que deveríamos tirar de circulação nas bibliotecas escolásticas